Olá pessoal, tudo bem? Sou Marcos Amaro do Rastros na Areia e no vídeo de hoje eu trago para vocês uma pessoa muito especial e eu estou falando desta mulher maravilhosa que é a minha esposa. E eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos dividir um pouquinho da nossa experiência, não só em relação ao curso de letras, à educação e também a nossa experiência relacionada ao aprendizado e à leitura diária, que é o que nós fazemos. Shirley, dá um oi lá para o pessoal, eles querem te conhecer, fala aí. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com o Marcos para a gente falar do curso de letras. E também sobre a leitura. Gente, ó, não fiquem aí achando que ela vai falar muito, porque ela é extremamente tímida, isso é muito normal. O primeiro vídeo também fiquei muito nervoso e para a gente já seguir em frente, eu vou contar para vocês um pouquinho de como nós nos conhecemos, né, Shirley? Primeiramente, eu já fui agarrado por ela como professor de línguas, ela me contratou para trabalhar com ela e só depois de um tempo eu descobri que ela queria mesmo era, vocês sabem, né, namorar, chamar a minha atenção, e depois a gente foi conversando, se entendendo, tudo por conta da leitura, dos livros, porque a Shirley é uma pessoa muito inteligente, ela gosta muito de ler. E eu aprendi muito com ela, eu vejo a Shirley não só como uma parceira de leitura, uma pessoa que divide experiências comigo, como também uma grande incentivadora. Eu já falei aqui para vocês em vídeo que eu lia quando eu era criança, eu lia gibis, eu lia jornais, eu lia placas, de tudo que tinha na rua eu lia em relação ao aprendizado. Eu queria saber ler, eu queria me comunicar melhor, e isso a gente tem que usar a leitura. E depois que eu cheguei em São Paulo, que eu conheci a Shirley, ela sempre me falava assim: ai, Marco, você é tão inteligente, você gosta de ler, procura ler livro tal, busca livro X. E ela foi me indicando livros. E tem uma autora aqui muito interessante que eu gostaria que ela dividisse com vocês, né, Shirley? Que é muito especial, não só para ela, para mim também. Fala um pouquinho, Shirley, de quem eu acredito que seja a Danielle Steel, né, que é uma escritora maravilhosa, e a Shirley sempre me indicou. O que é que você tem para dizer em relação a essa escritora? Por que que você indicou esta maravilhosa mulher para mim, para que eu entendesse que a leitura era mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas? A Danielle Steel, na minha juventude, me marcou muito, né? Todas as obras dela. Então, quando você me perguntou que autora eu indicaria, foi o primeiro nome que eu lembrei. Então, e eu queria te fazer uma pergunta. Em relação à leitura, eu sei que você sempre foi uma pessoa muito dedicada a isso, mas como começou a leitura na tua vida? Seus pais te incentivaram, ou você lia porque gostava? Como funcionava isso? Como que era o seu dia a dia na adolescência em relação à leitura? Não, na minha família, infelizmente, ninguém lê. Certo. Né? Na escola, eu lia os livros indicados, né, no ensino médio, até no fundamental, mas era menos no fundamental, mais no ensino médio. Comecei a ler mais quando eu comecei a trabalhar e no trajeto eu não tinha o que fazer, então eu lia muito. Você se considerava uma leitora compulsiva, uma pessoa que lê muito, exageradamente, ou você tinha um critério para esse tipo de leitura? Como que funcionava em sua vida? No começo eu lia muito, assim, eu cheguei a falar para você que eu lia 6 livros por dia, né? Aqueles romances antigos, Bárbara, Sabrina. Eu lembro que Eram 6 livros por dia, porque o meu serviço permitia isso, né? Eu tinha tempo. Eu lembro que você me falava que quando você ia lavar louça, quando você ia preparar comida, sempre que você estava fazendo alguma coisa, você levava o seu livro para ler. Isso é verdade? Como que funciona isso? Eu lavava a louça com o livro em cima da torneira, eu ia para o ônibus com o livro na mão, andava na rua lendo com o livro na mão. Nunca tropecei, mas corria esse risco. Que tipo de livro que você lia? Na época o que fazia sucesso era Bárbara, Sabrina, Bianca, Júlia, né? Então hoje nós temos outros nomes com novas edições e isso é muito marcante. Mas já não chama mais minha atenção, hoje eu sou mais seletiva. E outra coisa, gente, nós trabalhamos juntos, nós estudamos juntos, fizemos o curso de letras, português e inglês. Eu sou fluente em língua inglesa e por isso escolhi essa disciplina. A Shirley, por facilitar, né, a sua vida e por estar ao meu lado, ela preferiu
a língua inglesa também, mesmo tendo mais facilidade com a língua espanhola. E nós nos dedicamos a isso todos os dias. Nós sempre estivemos juntos, um incentiva o outro. Nós fizemos os nossos cursos de especialização também juntos, né? Nós sempre estivemos muito conectados, porque somos um casal da literatura, um casal da aprendizagem, do conhecimento. E eu queria, Shirley, falar para você uma história que eu já contei aqui no canal, que uma vez nós fomos ao shopping e eu estava muito chateado porque eu tinha recebido um livro que se chamava A Menina que Roubava Livros, lá do estado, né? Eles deram lá uma coleção e o livro tinha folhas brancas, eu não gostava de ler. Comecei a ler, mas aquilo não me chamou muita atenção. Coloquei o livro de lado, mas fiquei me perguntando como é possível tantas pessoas gostam desse livro e eu não gostei, o que que acontece? Aí nós fomos ao shopping, passamos numa livraria e eu vi lá na vitrine, gente, este livro aqui, ó, com esta edição maravilhosa, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Um livro lindo, eu falei assim, meu Deus, eu vou comprar, porque a sinopse, né, gente, tem uma frase aqui que diz assim, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E eu fiquei muito empolgado com isso, e achei que ele me incentivou muito, leva, leva. Eu trouxe o livro para casa e devorei. A partir desse dia, eu me apaixonei mais ainda pela leitura, continuei lendo, né, Shirley? A gente conversava muito sobre isso, mas não lendo todos os dias. Eu dava aquelas paradas de semanas, até meses. Eu lia, mas não com tanta constância. Até que você me indicou uma obra, né, da Danielle Steel, e eu vou mostrar para vocês. Foi esse livro aqui, gente, ó. Honra Silenciosa. Que livro maravilhoso, viu, Shirley? Se não fosse esta indicação, e por isso que eu acredito muito no trabalho dos booktubers, essa coisa de indicar livros, mas livros positivos, não livros ruins. Falar de livros ruins aqui não é muito interessante. E a partir daí eu me apaixonei de fato pela leitura e consigo ler só os livros de grande porte hoje, porque estou mais preparado, tenho uma vida mais organizada em relação a isso. A minha escolha, o meu modo de ver a leitura, a literatura, mudou completamente. E Shirley, eu queria te perguntar, depois que você passou por essa fase de Júlia, de Sabrina, você leu outras obras, você continua lendo? Como funciona isso na sua vida? Sim, eu continuo lendo, mas não 6 por dia, que não dá mais. Né? Uhum. E que tipo de livro? Você lembra algum livro que você leu ultimamente, que você possa contar aqui pra gente? Como eu tenho que indicar muitos livros na escola, eu procuro ler mais livros voltados ao Fundamental 2. Então isso me rouba um pouquinho de tempo. Mas muito Bandeira, né? Pedro Bandeira. A Marca de uma Lágrima, A Marca né? de Que é uma um livro Lágrima. maravilhoso. Só que eu não posso adotar porque ele é meio danado, né? Ele coloca coisas que as crianças não podem ler. Tem outra coisa muito interessante, gente, que nós discutimos muito sobre as obras, né? Eu leio, por exemplo, Os Miseráveis, que, né, Shirley, o livro da minha vida, o livro dos meus sonhos, eu sou apaixonado. E eu converso com você sobre isso, nós discutimos muito sobre essas obras. Inclusive, gente, nós estamos preparando uma surpresa para vocês, né? Hoje mesmo estávamos conversando sobre isso em relação às obras da Clarice Lispector, que nós estudamos muito, né? Como era o nome da nossa professora, que falava muito dos contos da Clarice? Lucelena, Marcelena. Marcelena, extremamente inteligente. E o que ela falava sobre como que a gente tinha que ver a leitura da Clarice Lispector? Ela falava alguma coisa assim, no sentido de você verificar cada detalhe. Cada detalhe, até uma flor em cima da mesa tem um porquê, né? Tudo tem um porquê, e em especial a questão do intimismo, dessa coisa do íntimo que a Clarice coloca em suas obras, e a gente gosta muito de falar não só disso, como também do contexto histórico, né, Shirley, da forma de que a personagem invade a leitura, os contos, como que a gente enxerga tudo isso dentro da obra, mas com outro olhar, não com o olhar de leitor comum. E tem uma coisa aqui muito importante neste canal que eu acho que emociona muito os meus colaboradores, na verdade os nossos colaboradores, porque, gente, ela sempre está do meu lado, me ajudando sempre,
é a questão dos livros que marcam as nossas vidas. No meu caso, Crime e Castigo, de Dostoiévski, Os Miseráveis, de Victor Hugo, Os Trabalhadores do Mar e muitas outras obras, Machado de Assis, meu Deus do céu. Quais os livros que marcaram a sua vida? Tem alguma obra que você possa dividir conosco, com os jovens, com aqueles que ainda estão preocupados em descobrir qual o seu livro preferido da vida? Acho que como aluna na época, Senhora. Senhora do Lucila. Machado de Assis, Senhora? José de Alencar. José de Alencar, isso mesmo. Lucila. Muito lindo. Teve novela, né? Onde foi? Na Record. Teve Record. Eles misturaram 3 livros, né, nessa novela. Faz muito tempo. Apaixonante, gente. E éramos 6. Interessante. Inclusive, gente, tem uma resenha aqui no canal de Éramos 6. Vou deixar aqui nos cards para que vocês tenham acesso. E depois desse nosso bate-papo, dessa nossa interação, desse nosso casamento com a literatura, eu quero te fazer um pedido, porque nós falamos muito da questão do ler devagar, ler com calma, com leveza, com amor, com paixão, que é isso que a gente precisa. E tem muita gente fazendo contas, sabe? Contando títulos, livros. E essa coisa de contar livros, 200 livros por ano, 150, na minha opinião, incomoda demais aqueles que só querem ler por prazer, pelo aprendizado. Que dica você daria para os jovens, para os adolescentes que ainda não têm esse hábito com a leitura? E por que a leitura é tão importante na vida destas pessoas? Que os jovens não se preocupem com quantidade, mas com qualidade. Eles não precisam começar lendo clássicos, né? Eles podem ler um gibi, né? Um mangá, algo que dê prazer. Depois eles vão evoluindo na escrita. Exatamente, né? Até mesmo aqueles livros que são preparados para os jovens do Fundamental 2, né? Não são livros completos. Muita gente acredita que esses livros eles acabam destruindo, danificando a obra no todo, mas como elas são muito interessantes, se este trabalho for bem feito, o estudante, o jovem, ele consegue captar as informações importantes e necessárias, e a partir daí ele começa a fazer a sua leitura. E eu tenho uma outra pergunta muito interessante para te fazer. Qual que foi a sua experiência em falar em público, né? Porque você está falando com muitas pessoas. Nós estamos com quase 6.000 inscritos, né? 1 ano e meio com 6.000 inscritos. Isso é maravilhoso. Inclusive estou preparando uma surpresa, né, Shirley, para os nossos colaboradores. Como que você se sentiu hoje gravando seu primeiro vídeo, hein? Esposa, conta aí para os nossos colaboradores. Estranho. Por que estranho, né? Falar olhando para a câmera. É difícil, né? Realmente, gente, é muito difícil, mas acredito que ela passou no teste e aposto que no próximo vídeo nós ficaremos muito mais preparados, ela estará muito mais disponível para a câmera e para conversar com vocês, e eu preciso que vocês me passem o retorno de tudo isso, dessa nossa conversa, da minha esposa maravilhosa, que eu sou apaixonado por ela, né, gente? Ela me incentiva todos os dias, estamos sempre muito bem conectados e dividimos o nosso conhecimento, né, o nosso aprendizado todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. Então, gente, foi isso que nós trouxemos para vocês, esse bate-papo maravilhoso. Acredito que a Shirley queira finalizar dizendo alguma coisa, não é mesmo? Eu gostaria de dizer que você esqueceu de uma autora muito importante. Quem é essa autora importante? Alma Katsu. Oh, meu Deus do céu, é verdade. Nós temos aí uma escritora americana chamada Alma Katsu, que tem uma trilogia fantástica. Eu li os 2 primeiros livros, viu, Shirley? Li o terceiro porque está em inglês e ele ainda não está aqui no Brasil, não tem tradução. E, infelizmente, a minha esposa, que me indicou e é apaixonada por estas obras, não conseguiu ler, porque ela não tem tanta facilidade com o inglês, mas isso não é nenhum problema, né? E eu estou guardando todas as surpresas para ela e vou te contar, viu? Foi simplesmente fantástico. Depois a gente volta aqui, fala um pouquinho sobre a Alma Katsu e também sobre essa trilogia que é maravilhosa, né? Já falou tudo o que precisava? Já. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu like, inscrevam-se no canal.
E outra coisa, se gostaram dessa dupla, peçam mais vezes porque nós votaremos com muito amor e carinho. Obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo. Beijo para todos vocês.